Quando iniciamos hoje a reunião, eu pedi que vocês fizessem conta que estávamos numa sala virtual, que estaria compondo essa primeira mesa, eu, Siddhartha, Thaís e Giovanni. Então, quero que vocês imaginem novamente essa mesa e, nesse momento, nós vamos desfazer essa mesa para iniciarmos uma nova mesa. Vai ser a mesa da integração das comissões de direitos humanos da OABDF de todo o Distrito Federal. Então, nesse momento, agradeço os diretores aqui presentes, né? Vamos desfazer a mesa. Ao final, retornaremos para podermos encerrarmos a reunião. E, formando a segunda mesa, então, nós vamos convidar a doutora Andréa Brito. A doutora Andréa Brito é coordenadora da integração das comissões de direitos humanos da OABDF. Também o doutor Adson, que vai estar como mediador, a doutora Elisângela e a doutora Patrícia. Até o momento, o doutor Eric, não localizei a presença do doutor Eric aqui na sala, que é o presidente da Associação de Águas Claras, e o doutor Wagner pediu desculpa, como foi dito no início, ele está em luto. E nós estamos também em luto, sentindo a dor dele, como se fosse nossa. Então, nesse momento, vou transferir a mesa sobre a coordenação da doutora Andréa. Doutora Andréa, a palavra agora é toda sua. Obrigada, doutor Itamar. Vocês estão me ouvindo? Então, primeiro quero agradecer à professora Elisângela e à professora Patrícia por ter separado um tempo nessa noite para estar aqui conosco da OAB, né, das Comissões de Direitos Humanos, passando a experiência de vocês, nos acrescentando, né? E estamos muito satisfeitos e honrados pela presença de vocês. E sentimos muito o falecimento do pai, a ausência do professor Wagner, pelo falecimento do pai. E aqui vamos ler uma nota de pesar feita pela OAB, todas as comissões de direitos humanos da seccional e das subseções, que encaminhada ao Dr. Wagner. É com extremo pesar que as comissões de direitos humanos da seccional e subseções do OABDF receberam, na noite de terça-feira, dia 18 de agosto, a triste notícia do falecimento do pai do professor Wagner da Silva Martins. Neste momento de dor, os membros das comissões expressam sua solidariedade e manifestam seu apoio ao professor Wagner, sua família e amigos. Sabemos que o pai do professor Wagner estará sempre presente nos corações de todos que conviveram com a sua pessoa, deixando assim a sua história registrada na vida daqueles que ficam com saudade, consolados pelas boas lembranças. Comissões de Direitos Humanos da seccional e subseções da Ordem dos Advogados do Distrito Federal. Aqui deixamos os nossos pesar. Agora, o doutor Eric já entrou? O doutor Itamar, doutor Eric? Nesse intervalo, eu entrei em contato com o doutor Eric. O doutor Eric está em outro evento. Ele já tinha nos anunciado que estaria em outro evento. Ele possivelmente vai entrar após as 20 horas. Vou até pedir permissão ao doutor André, que quando ele entrar, entre o intervalo de uma palestra e outra, ele possa se pronunciar, porque ele vai entrar só para nos dar uma palavrinha e depois ele vai voltar ao outro evento que ele está participando, inclusive está como um dos coordenadores. Tá. Ok, obrigada, doutor Itamar. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Giovanni, presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção de Águas Claras. Doutor Giovanni. Ok, muito obrigado, doutora Andréa. Hoje realmente é um momento triste, né, pelo falecimento do pai do doutor Wagner, que seria o nosso palestrante aqui, nosso ilustre professor, e realmente é um fato muito lamentável, muito triste, e expressamos realmente a nossa dor, o nosso sentimento, né, pelo pai do professor Wagner, né. Hoje teremos aqui palestrantes fantásticas aqui que abordarão sobre a questão da educação, né, como remissão da pena, dentre outros assuntos.
E eu quero realmente parabenizar o doutor Alisson, né, que foi o idealizador dessa roda de conversa, desse ciclo de palestras, né? O doutor Alisson é o nosso grande coordenador aí do grupo de trabalho de educação, eventos e palestras da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Águas Claras, né? Da qual eu sou presidente. Então, quero agradecer muito o doutor Alisson, né? O mérito é todo, doutor Alisson, parabéns. Doutora Andréia, nossa brilhante coordenadora do grupo de integração das comissões de direitos humanos, que tem feito um trabalho excepcional. Agradecer ao doutor Idamar, né, que é o nosso grande presidente seccional, que realmente nos dá total liberdade, que é um presidente assim realmente da gente bater palmas, né? Muito obrigado a todos e ressalto aqui a importância desse tema, né? Educação, porque educação é uma palavra mágica, né? Educação é uma palavra libertadora. A educação é capaz de transformar a vida das pessoas, né? Capaz de trazer a liberdade, inclusive, né? A pessoas que estão momentaneamente encarceradas, né? Pela educação, pela leitura. O doutor Alisson até compartilhou aí, não quero dar spoiler a questão da campanha de arrecadação de livros aqui, mas já até estou dando spoiler aqui. E uma campanha fantástica aí de doação de livros para os detentos. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, né, que essas pessoas estão fazendo em prol daqueles que estão encarcerados, sem esperanças, né, num momento dificílimo, principalmente com relação a essa pandemia que vem assolando os presídios. Então, é uma situação dramática. E essas pessoas, esses anjos, são verdadeiros anjos, né, vem a nos trazer essa luz libertadora da educação. Então, eu quero agradecer aqui, sejam muito bem-vindas, doutora Elisângela, doutora Patrícia, nobres professoras. Para mim, professor é a mais digna, mais nobre de todas as profissões. É a profissão que deveria ser igual no Japão, né, que é a única pessoa que o imperador se curva, é o professor. Então, me curvo aos professores pela importância que tem na sociedade, né, para salvar vidas, trazer conhecimento, sabedoria. Então, sejam muito bem-vindos e parabéns, doutor Alisson, parabéns, doutor André, parabéns à nossa diretoria. E sejam muito bem-vindos. Então, convido aí a todos a iniciarem as suas palestras. Doutora Andréia, com a palavra. Obrigada, doutor Giovanni. E ratifico as suas palavras, né, em homenagem aos professores que estão aqui conosco essa noite. Então, agora nós vamos passar a palavra para a professora Elisângela, que vai ter aqui 15 minutos, se precisar, né, um pouco mais, vamos flexibilizar aí, para conversar com a gente. Professora, com a palavra. Olá, gente. Muito obrigada, doutora Andréia. Olá, gente. Boa noite a todos. É uma honra muito grande estarmos participando desta reunião. Como já foi falado anteriormente, é um momento de pesar aos professores do SED 01 de Brasília, em virtude do falecimento do pai do nosso diretor. A gente lamenta ele não poder estar aqui conosco, mas, ao mesmo tempo, a gente resolveu, sim, prosseguir com a atividade prevista, até por entender a importância desse espaço. Então, muitíssimo obrigada, né, a presença de cada um de vocês e o interesse acerca da educação nas prisões. O SED 01 de Brasília, que é a escola na qual nós atuamos, ela foi institucionalizada no dia 30 de dezembro de 2015. Mas a educação nas prisões, ela já existe muito antes disso. Eu, por exemplo, leciono nas prisões desde 2004, mas tem professores que chegaram muito antes de mim. E lecionar nas prisões acaba sendo muito gratificante para os professores, porque é um lugar
que é tão carente de tudo, que os nossos estudantes que ali estão detidos, eles valorizam e respeitam muito os professores e valorizam muito a educação. E, além disso, a gente consegue realmente sentir o impacto da educação na vida de cada um. O Dr. Giovanni, na sua fala inicial, por sinal, muito obrigada, ele falou uma frase que ela é muito importante, que é que a educação é capaz de transformar a vida das pessoas. E nós acreditamos nisso. Então, a educação nas prisões, ela iniciou com alguns professores fazendo trabalhos voluntários, os estudantes só participavam de provões para tentar certificar, mas aos poucos ela foi se estruturando. Na época, mais ou menos, que eu cheguei em 2004, começou a oferta da educação de jovens e adultos. Na época, existia um convênio com a FUNAP e a Secretaria de Educação, na qual a Secretaria de Educação cedia os professores para atuarem nas prisões e a FUNAP fornecia as condições físicas de sala de aula, de material para os estudantes. Agora, o grupo foi crescendo, essa educação nas prisões foi cada vez se estruturando mais até chegar ao momento da institucionalização. E a nossa escola hoje ela tem um nome do qual a gente se orgulha muito e uma direção eleita, porque antes, quando era o convênio da FUNAP, eram pessoas indicadas. Então, essa história da educação nas prisões do DF, ela é resultado de um processo muito longo. Se a gente for observar hoje em dia, como ela está, ainda temos muito a avançar, mas a gente não pode esquecer que muito já foi conquistado. E é constante essa questão de estarmos lutando por essa educação. Porque por mais que a educação ela seja um direito previsto na Constituição Federal, é um direito previsto na Lei de Execuções Penais, é um direito previsto na LDB, mas apesar desta previsão, a porcentagem de pessoas que têm acesso à escola, ele ainda é muito pequeno. Então, a gente precisa sim ampliar este acesso à educação, até porque, se formos observar dados do Infopen, a maior parte das pessoas que estão detidas, elas não têm o ensino fundamental completo. Então, tem uma carência muito grande pela escolarização. E além dessa escolarização ser baixa, são pessoas muito jovens. A maior parte vai ter aí até uns 39 anos. Então, existe realmente uma necessidade deste atendimento educacional. Atualmente, a nossa escola tem cerca de 1.500 estudantes na educação de jovens e adultos. Agora, além disso, a gente também tem o projeto de remissão de pena pela leitura, que a professora Patrícia daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre esse projeto, que é muito bonito. E na educação de jovens e adultos, nós temos em cada presídio do DF o núcleo de ensino. Então, a gente tem lá no Complexo da Papuda, não é? O CIR, o CDP, PDF1 e PDF2. Em cada unidade existe o NUEM. E neste NUEM é que vamos ter essa oferta educacional em parceria, é claro, com os agentes de segurança, que são essenciais para fazer a movimentação dos nossos estudantes. Também temos salas de aula no CPP e também na PFDF. Na PFDF tem um núcleo especial, que é a ala de tratamento psiquiátrico. Então, apesar de estarmos presentes, né, em todos estes ambientes, a porcentagem de estudantes que a gente atende gira em torno de 10%. Para que pudéssemos aumentar esta oferta, tanto haveria necessidade de espaço físico quanto de pessoal, da educação e também da segurança. Agora, por entender a relevância, a importância da educação nas prisões, os professores buscam constantemente estarem se atualizando. Então, temos um espaço na nossa escola de coordenação pedagógica, na qual a nossa equipe discute formas de aprimorar esta oferta, conscientes mesmo deste papel transformador da educação na vida de cada um dos nossos estudantes. Muitos dos quais chegam à escola desacreditados de si mesmos. A doutora Siddhartha, né, aqui no início, falou sobre a população de rua, não é? Muitos que estavam antes em população de rua, depois acabam detidos.
E é um momento que a gente fala que não é só de ressocialização, porque muitos não tiveram esse processo anterior de se socializar. Então, em alguns casos, é um processo de socialização. Então, imbuídos deste propósito, em sala de aula, as relações entre professor e aluno, elas acontecem como se fosse qualquer outro espaço. Então, em momento algum é considerado qualquer delito que a pessoa tenha feito antes, até porque não é esse o nosso propósito enquanto educadores. Ali a gente consegue ter um olhar realmente de educador e conseguir vislumbrar possibilidades para aqueles que ali estão. E quando muitas vezes a gente fala isso para pessoas que estão aqui fora, as pessoas olham para nós e falam, nossa, vocês são muito altruístas. Na realidade, não. Nem é questão de altruísmo. É questão de reconhecer o direito dos que lá estão à educação e também lembrar que nas nossas leis não existe nenhuma previsão de pena de morte nem de prisão perpétua. Então, quem está detido hoje, muito em breve estará conosco aqui fora. Eu mesma já encontrei vários ex-alunos, ou melhor, eles que acabam nos encontrando, porque quando eles saem, eles mudam muito, mudam a postura, mudam o olhar, então nem sempre é tão fácil a gente reconhecer. Mas todos os relatos dos professores que encontram ex-alunos são pessoas que têm uma gratidão muito grande por ter tido a possibilidade de estudar. E muitos, quando chegam no setor de ensino, às vezes não estão tão interessados na educação, porque às vezes estão desacreditados de si mesmos. Mas, através do convívio em sala de aula com o professor, é um trabalho de resgate desta autoestima ou de desenvolver essa autoestima, para que ele consiga, sim, se enxergar como alguém capaz de aprender. E se formos pensar na vida de cada um de nós que aqui estamos, nessa nossa reunião virtual, o quanto que a educação foi primordial para o êxito, para o sucesso, para a concretização dos nossos sonhos. Da mesma forma, cada pessoa que está encarcerada, também tendo o acesso à educação, pode desenvolver o seu potencial. Então, além das nossas aulas em sala de aula, também temos atividades diversificadas. No calendário da Secretaria de Educação, tem uma semana especial no primeiro semestre que se chama Semana de Educação para a Vida, e no segundo semestre tem a Semana de Educação de Jovens e Adultos, nas quais a gente procura trazer atividades diversas. É claro, não neste momento, porque o nosso ensino também está sendo remoto. Aliás, por falar desse ensino remoto, lá não teria como a gente desenvolver atividades utilizando plataformas tecnológicas, questões de segurança. Até mesmo o uso da TV não é uma garantia que todo estudante terá a TV. Então, através dos materiais impressos, que os professores estão conseguindo ter acesso a cada um dos estudantes. Então, as nossas aulas estão sendo através de um material pensado de forma muito específica no nosso estudante. Então, essa comunicação está sendo através de papéis, os quais são levados até o presídio pela SEAP, antes era CESIP, agora virou secretaria. Então, a SEAP leva até os presídios, distribui este material, depois esse material ele retorna para a nossa escola e os professores vão corrigir para que a gente consiga ter o atendimento, mesmo neste nosso momento de pandemia. Então, diante deste desafio atual, estamos buscando possibilidades. Isso não quer dizer que esteja tudo ótimo. Isso quer dizer que a gente tem consciência da importância do nosso papel e estamos buscando caminhos e possibilidades. Agora, quando tínhamos o ensino presencial, que por sinal a gente espera em breve poder retornar, além dessas semanas diferenciadas que eu comentei há pouco, no final do semestre a gente também realiza um encerramento, no qual tem a formatura dos estudantes que estão terminando o primeiro segmento, o segundo e o terceiro segmento. E os do terceiro segmento, que seria o equivalente ao ensino médio, eles até vestem beca. E é muito bonito ver o olhar de cada um tão satisfeito consigo mesmo. E muitos, pela primeira vez, conseguem se orgulhar. Então, esta educação que a gente realiza nas prisões, ela sim, vai surtindo efeito na vida de muitas pessoas.
Temos também projetos muito valorosos para nós, como de teatro, de informática, de música, que no momento estão suspensos, mas a gente espera retornar. A escola também possibilita a realização de provas do Enseja e do Enem, também concursos de redação, e temos um evento muito bonito chamado Fest Art, no qual tem apresentações de dança, teatro, música, que desde 2017 a gente não consegue realizar em virtude de verba, mas estamos em busca de parceiros e quem sabe, depois que terminar essa pandemia, isso se torne uma realidade. Então, brevemente aqui falando que sim, a educação nas prisões, ela é muito importante, ela é realizada, contudo, precisaríamos ampliar esta oferta para que mais pessoas tivessem acesso. Obrigada pela atenção. Parabéns, professora. Que excelente entendermos o serviço, né? O trabalho que vocês fazem, esse brilhante trabalho de muita importância. Agora eu passo para o Dr. Alisson. Boa noite a todos e todas. Eu tenho que pegar umas aulas de oratória aí com a professora Elisângela, uma excelente fala, uma coisa muito, muito bom. É um prazer estar aqui nessa posição de mediador, inclusive trazer e divulgar esse trabalho tão importante que o CED1, que é o Centro Educacional 01 de Brasília, tem feito aí. Quando eu fiquei sabendo, né, infelizmente, do falecimento do pai do professor Válido, que também é um amigo, todos nós conversamos, né? A professora Elisângela conversou, a professora Patrícia, se teríamos condições de manter, porque sentimos muito, e o Válido, ele nos ligou, fez um contato, falou, olha, é importante, eu gostaria muito que fizesse, e nós chegamos até a comentar que faríamos uma reflexão e prestaríamos uma homenagem à memória do seu pai, e ele pediu que nós falássemos aqui também a respeito do Covid, dessa doença terrível que está matando, está destruindo famílias, né, parando a economia desse país. E a preocupação dele foi falar, olha, meu pai entrou para a estatística. E isso não são só números, são realmente pessoas. Então, eu gostaria que aproveitasse essa oportunidade e falasse que se guardem, preservem os seus familiares, os mais idosos. É um momento da gente preservar e da gente deixar transparecer, a gente viver a solidariedade, né? Nada de negacionismo, nada de esquecer que estamos vivendo num período de pandemia terrível. E aí, fazendo essa breve consideração, é um prazer, né? A educação ela transformou a vida de todos nós aqui. E a minha fala vai ser breve aqui também, depois a gente vai estar voltando, né, como na posição de mediadores, eu e a doutora Andréia, mas queria também fazer uma provocação positiva, né, a toda a diretoria, a Andréia, a Patrícia, a Elisângela, para que esse seja o primeiro de vários encontros, né? Nós teremos a oportunidade da fala, também não quero fazer um spoiler, mas da fala da professora Patrícia, falando sobre uma campanha de arrecadação de livros para que se possa, para que os estudantes, né, as pessoas em situação de prisão ali, que estão estudando, que eles possam ali fazer a sua leitura, e ela vai explicar melhor esses detalhes. Então, eu gostaria muito que a OAB, que nós, né, possamos nos ombro a ombro, lado a lado, ajudar, né? E também, como a professora Elisângela falou, no Fest Art, que é maravilhoso. É educação, mas eu já tive... Peraí, que eu vou te dar uma chinelada. Vai que esse meu ódio. Alguém quase tomou uma chinelada aí, né? Então, vejam só. E eu vi isso, eu tive essa possibilidade de ver, de vivenciar isso.
essas pessoas apresentando, mostrando a arte, né? Então, assim, a educação, se tivesse chegado no tempo certo ali, chegado a essas pessoas, provavelmente hoje nós não teríamos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Então, a minha fala é breve, vou ter uma oportunidade de falar mais algumas coisas. Doutora Andréia, eu já passo para a professora Patrícia ou passo para você e você faz essa... Não, pode passar, você assume aí a mediação sua. Ah, maravilha. Então, aproveitando aqui esse momento, eu vou passar a falar que nós temos 2 tipos de remissão ali, né? A professora Elisângela me corrige aí se eu estiver errado, a professora Patrícia. Uma é remissão pelo estudo, que são os estudantes que estão, né, matriculados regularmente nas aulas do SED1 de Brasília, que elas são presenciais e que, devido à pandemia, hoje elas estão de forma indireta, mas continuam, né? E temos a remissão pela leitura. E é isso, esse trabalho que é referência no Brasil, né? Salvo engano, o Distrito Federal foi Brasília, né? Foi a primeira ente do nosso país a instaurar essa prática, né, de salvar vidas. Então, professora Patrícia, por gentileza, a fala é toda sua, 15 minutinhos aí, um grande momento. Boa noite a todos. Tá dando para ouvir bem? Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês essa noite para falar do nosso trabalho, né? E também quero lembrar, né, um momento triste que a gente está vivendo por causa do nosso colega, nosso diretor Wagner. Então quero deixar também um abraço para ele, né, nesse momento tão difícil, porque ele estaria aqui com a gente agora, né, que tem a paixão por essa escola. Então eu quero deixar todo o meu sentimento para ele nesse momento. E inicialmente eu só quero fazer uma correção, né, com relação ao que o professor Alisson falou, porque o DF não é a primeira unidade da federação a criar a remissão pela leitura, né? A gente já tem outros estados, mas o pioneiro mesmo foi o Paraná, né? Que muito até foi utilizado como exemplo em algumas questões do nosso projeto. Então, esse mês é um mês muito especial para a remissão pela leitura, né? Que funciona no SED1. É uma forma diferente de estudo, né? O estudo através da leitura. E neste mês, o projeto completa 2 anos de atividades, né? E ele é um marco no fomento à leitura no sistema prisional do DF, com vistas à remissão de pena, mas a ressocialização e a garantia de direitos da pessoa privada de liberdade. Então, nós temos muito a comemorar, porque nós alcançamos a marca, com esses 2 anos, de mais de 10 mil obras emprestadas para aquelas pessoas privadas de liberdade, e dessas 10 mil obras, mais de 6 mil já foram consideradas para remissão. Então, é muito significativo para nós, né, é muito gratificante a gente estar executando esse trabalho. E o projeto, ele partiu de uma iniciativa da Vara de Execuções Penais, que se baseou na recomendação número 44 de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, né, que dispõe sobre atividades educacionais complementares e também estabelece as regras para a admissão da leitura como forma de remissão de pena. Como a professora Elisângela falou, são poucas as vagas na educação formal, nos presídios, e a remissão pela leitura veio como uma forma auxiliar, né, de levar o estudo, ainda que não formal, mas complementar, para maior número de pessoas. Então, essa política, ela é uma ação intersetorial, né? Foi implementado aqui no DF pelas Secretarias de Educação e de Segurança. E a gente está caminhando aí para consolidar essa política. E eu quero falar um pouquinho para vocês assim da parte operacional, de como é que a gente trabalha, né, com a remissão pela leitura nos presídios no dia a dia.
Nós atendemos as pessoas em 7 unidades prisionais do sistema do DF, e nós trabalhamos com uma equipe atualmente de 10 professores efetivos da Secretaria de Educação que trabalham especificamente na remissão pela leitura. Então, nosso grupo se divide em professores que trabalham diretamente nos presídios e nós temos as professoras também que avaliam os textos escritos pelos participantes no projeto. Nós, mensalmente, conseguimos realizar mais de 600 empréstimos todo mês, que é o que a gente chama de ciclo, né? Ciclo de leitura. E as ações do projeto são todas executadas pelos professores em total parceria com os núcleos de ensino das unidades prisionais. E essas ações seriam a divulgação do projeto para os participantes, as inscrições, a organização, a seleção dos livros para a realização dos empréstimos, a recolhimento das obras, né, a aplicação de provas também, e, quando possível, a gente também realiza orientações para os participantes no que se refere à leitura e escrita para a produção do texto na avaliação. O nosso acervo ele conta com 34 títulos de obras literárias que foram selecionados por professores, principalmente professores da Secretaria de Educação. E esses títulos eles são divididos em diferentes níveis para que possam ser atendidos com equidade também pessoas de diferentes níveis de escolaridade. Então, nas situações também em que é possível, os professores que atuam nas unidades, eles realizam formações para auxiliar mesmo os participantes a escrever um bom texto, né? Mas essas ações ainda são bastante tímidas, né? Não conseguimos desenvolver em todas as unidades. Então, por isso, nós escrevemos um manual, né? O grupo de professores, e que isso auxilia os participantes tanto no entendimento de todo o processo da remissão pela leitura, as regras, e também especificamente na escrita do texto da avaliação. Então, decorrido o prazo, quando o nosso participante ele é inscrito por meio também de um requerimento, né, que ele preenche, e o núcleo de ensino realiza uma seleção, porque nós temos muito mais procura do que, né, oferta, o número de vagas ainda não é o suficiente. Então, os selecionados, eles recebem o livro na cela e decorrido um prazo de 30 dias que ele tem para leitura, que é o que a gente chama de ciclo, esses livros são recolhidos e é aplicada a prova para eles, a avaliação presencial, né? Nessa avaliação, eles escrevem um resumo crítico para comprovar a leitura da obra, e eles têm que alcançar uma nota de 60 pontos, no mínimo, né, numa escala aí de 0 a 100. Esses textos, após a aplicação da prova, eles são encaminhados, então, para a equipe de avaliação, que faz a correção, e a partir dos resultados, nós do SED1, nós emitimos uma declaração de remissão, né, para os aprovados, entregamos nas unidades prisionais, e é a partir desse documento que o núcleo de ensino ele encaminha para a vara de execuções penais para que a remissão de 4 seja homologada. Então, essa é a parte... Cortou o áudio. Patrícia, cortou o seu áudio. Agora voltou. Voltou, pode voltar. Desculpem, acho que a outra pessoa falou junto. Foi sem querer, doutora Patrícia, desculpa. Não tem problema. Eu fui silenciar outro membro que estava interferindo. Perdão, não tem problema. Gente. Eu peço desculpa a todos. Sem problemas. E agora eu quero falar um pouco de uma outra dimensão do nosso trabalho, que é aquela que realmente nos motiva no dia a dia, que dá muito sentido a tudo aquilo que a gente faz. Nós seguimos todos esses normativos, né? O projeto tem critérios muito bem definidos, mas o nosso olhar está voltado também com muita esperança para tudo aquilo que a remissão, para tudo aquilo que a leitura pode proporcionar
para além de dias a menos no cárcere. Então, a nossa equipe tem a compreensão de que quando o livro chega até o nosso participante, está sendo garantido um direito de todo cidadão, que é o de ter acesso, né, aos bens culturais da sociedade. E nesse momento eu faço questão de citar Antônio Cândido, né, o crítico literário que dedicou a vida dele toda à literatura, quando ele diz que a literatura tem sim que ser um direito humano. Tamanho o enriquecimento que o livro, né, que a leitura proporciona nos indivíduos. E ele diz também que todos devem ter o direito de ter acesso à ficção, de ter acesso ao imaginário, que ele também molda a nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas. Então é muito bom trabalhar numa equipe, né, que faz o livro circular dentro dos presídios, porque o livro diverge de tudo que a gente vê ali, né, diverge de todo aquele ambiente punitivo. Então, promover a leitura ali naquele espaço é a gente contrariar a ordem do aprisionamento, né, por meio do livro, por meio da leitura. O livro destoa de tudo que tem ali. E ele traz em si liberdade, né? O livro nos torna livres e naquele ambiente duas vezes liberdade, né? Pela remissão e pela possibilidade que o livro nos dá de nos ver, cada um vê a si mesmo, né? E ao mundo de outra forma. Então é muito bom a gente trabalhar, levar o livro, que acaba sendo uma forma de inclusão social o nosso trabalho, resgatando a dignidade daquelas pessoas quando a gente permite que eles pensem, que eles reflitam e que eles interajam com o mundo por meio da leitura, né? Então, o nosso trabalho é muito gratificante porque a gente sabe, né, que o contato com a leitura é algo muito forte. A leitura, ela emociona, ela ensina, ela denuncia, né? Ela diverte e ela abre as possibilidades de a gente compreender a nossa realidade com mais clareza. Então, no projeto a gente tem números, né? Como eu disse para vocês no início, a gente tem mais de 10 mil obras emprestadas, né? 6 mil obras consideradas para remissão, tudo isso é o que a gente consegue quantificar. Mas, assim, os efeitos que essas leituras provocam, eles são muito amplos e a gente não tem como medir, né? O papel formador da leitura é muito amplo e ele permite, assim, uma compreensão mais profunda da própria vida, né, para o indivíduo. Então, por isso, a familiaridade com a leitura, a participação no projeto é visto por nós como um instrumento a mais que a pessoa tem para mudar aquela condição insatisfatória, né, que ela está vivendo. E, diante disso, o livro é um mecanismo de libertação mesmo. Então, é muito prazeroso para nós fazermos, né, esse trabalho. E eu quero dizer assim, que para o futuro, né, essa política está se consolidando agora, e para o futuro, como um aperfeiçoamento dela, a gente espera conseguir desenvolver ações que possam realmente consolidar a remissão pela leitura como uma atividade educacional de fato, né? E isso vai acontecer quando a gente conseguir colocar em prática ações de formação mesmo, quando nós conseguimos realizar oficinas de leitura, rodas de debates, né, que possam realmente formar o nosso participante. Isso a gente espera que aconteça em breve, porque a leitura literária, ela demanda um processo educativo, né? A leitura literária, ela exige que seja ensinada. Então é isso que eu queria falar para vocês, de tudo que a gente realiza, dividir e falar da satisfação que estar atuando com esse público, né? Eu, professora de língua portuguesa, é muita satisfação levar o livro, né, para uma missão tão especial como essa. Muito obrigado, professora Patrícia, muito obrigado. É emocionante a sua fala, realmente me lembro de Paulo Freire, né, a pedagogia do amor, e eu quero fazer uns agradecimentos ali, primeiro a toda a diretoria, o doutor Idamar,
a doutora Sirdata, o doutor Giovanni, a doutora Andréa Brito, a doutora Uiara. Eu sempre travo a língua quando eu cito seu nome, minha amiga, mas muito bom estar aqui. E a doutora Sônia, que atualmente ela preside interinamente a Comissão da Memória da Verdade, também vi aqui que ela está presente. Quero também agradecer aos professores do SED 1 de Brasília, que estão aqui, são vários. Temos também professores e também policiais penais, né, do sistema ali participando. Então, é muito bom a gente poder oxigenar, discutir, falar sobre uma questão tão importante. Quando eu ouvi parece uma coisa tão básica, mas recentemente eu ouvi uma pessoa falar em pessoas em situação de rua, né? E remete muito que de rua e pessoas em situação de prisão. Pessoas em situação de prisão remetem muito bem à fala da professora Elisângela, quando ela fala que não temos no nosso país prisão perpétua, que nós não temos no nosso país a pena de morte. Então, essas pessoas, elas, faço a ressalva que também concordo com esses dispositivos legais, logicamente, mas é que essas pessoas elas vão sim voltar para a sociedade e que muitas pessoas que estão hoje em situação de prisão não são pessoas por crimes violentos, mas são pessoas por crimes contra o patrimônio e que, de certa forma, tem sim uma relação com a extrema desigualdade social que nós temos nesse país e que a gente discute isso com justiça social. Eu acredito que a parte da OAB é isso, é fiscalizar, é cobrar, não é? Porque o direito e a legislação, ela emana também das nossas forças enquanto advogados, mas também do cidadão. Existe uma linha que eu gosto muito na Universidade de Brasília, do Direito Achado na Rua, que ela fala que é um movimento social, que é um engajamento social que faz a construção das leis, né? E que a lei, os dispositivos, eles não são alienígenas que colocam, não é? Nós podemos interagir e transformá-las. Eu vou passar a fala agora para a doutora Andréa. Nós já temos algumas perguntas para fazer para nossas duas expositoras e eu vou pedir a gentileza a doutora Sirdata, que está controlando aqui esses dispositivos técnicos, mas que, eventualmente, pessoas que queiram fazer pergunta, ela possa estar selecionando ali, a gente avistando no chat aqui, tá ok? Muito obrigado, doutora. Passo a fala para a doutora Andréa, por gentileza. Muito obrigado. Obrigada, doutora Alisson. E parabéns, doutora Patrícia, professora. Muita satisfação de entender e ver esse trabalho desenvolvido por vocês, até porque no início dessa ideia da remissão da pena pela leitura, de uma forma indireta, eu participei da parte embrionária desse projeto ainda, né, sendo pensado e colocado no papel. Então, fico muito feliz de alguma forma, ter colaborado. Então, para a professora Elisângela, a pergunta é qual é o perfil das professoras e dos professores do SED 01 de Brasília? Doutora Andréa, no SED 01 de Brasília, atualmente nós temos 90 professores. Destes, a maior parte são professores efetivos. Nós temos 14 que são contratos temporários e com o projeto da remissão de pena pela leitura, são 10 professores que atuam. A maior parte dos nossos professores, eles têm especializações, mas também temos professores que têm mestrado e até professores com doutorado, nas mais diversas áreas do conhecimento. É um grupo muito qualificado e realmente imbuído, né, desse propósito de promover uma educação de qualidade gratuita nas prisões do DF. Maravilha. Obrigada, professora. Doutora Alisson. Vamos, agora vamos fazer intercalando, né? A próxima pergunta é para a professora
Patrícia, e dentre as obras que são lidas, né, que foram lidas, existe a campeã, a que os estudantes eles têm mais interesse? Existe uma obra que seja a predileta dentro do acervo? E qual o que você acredita, qual percepção, não? Qual o reflexo disso? Você imagina se tem um motivo por isso? Então, o nosso acervo, como eu disse até na minha fala, nosso projeto ele se desenvolve, né, sobre 34 títulos de obras literárias. Então, diferente de outros projetos dessa mesma natureza, de outras unidades da federação, que os participantes eles vão até a biblioteca e tem um universo muito maior de livros, o nosso ele tem essas regras bem definidas. E desses 34 títulos, a gente tem alguns que são específicos para o ensino fundamental, para aqueles que nem concluíram o ensino fundamental, e outras para quem tem ensino médio e, né, para o curso superior também. Então, como temos essa divisão, não tenho como eu dizer assim uma obra, um livro que é o queridinho, poderíamos dizer assim como a gente vê de forma geral no sistema prisional do Brasil, que o livro Crime e Castigo né? Então, para cada nível daquele de escolaridade que a gente tem alguns livros que são, né, mais bem vistos pelos leitores que outros. Então, por exemplo, entre os leitores de curso de ensino superior, Crime e Castigo figura, assim, entre os preferidos. Mas, por exemplo, entre os de ensino médio, a gente tem a Revolução dos Bichos, que é um dos mais procurados, né? Temos também um do Luiz Fernando Veríssimo, Os Espiões, que é também, né, muito... eles até disputam, a gente também não tem tantos exemplares, tanto que a gente está até falando da campanha, né? E para aqueles menos escolarizados, a gente tem duas obras assim, que uma se chama As Cores da Escravidão, né? E o outro é O Cavaleiro Preso na Armadura, que é assim, fazendo a pesquisa entre os professores, principalmente as professoras que corrigem, são os mais elogiados. Maravilha. Doutora Andréa? Professora Elisângela, em relação às pessoas em situação de prisão, enquanto estudantes, qual é o nível social e cultural? Doutora Andréia, se a gente for olhar, né, nas prisões do DF, do Brasil de maneira geral, né, condições sociais e econômicas menos favorecidos, digamos assim, com escolaridade baixa, a maior parte, né, vai se autodeclarar negro ou pardo. Esse retrato, ele acaba sendo muito parecido nos estados do nosso país e já demonstra aí uma exclusão muito grande, como as condições sociais e econômicas impactando no encarceramento das pessoas. Muito bem. Agora, professora Patrícia, nós temos uma pergunta aqui no chat e nós já tínhamos conversado anteriormente sobre o acervo de obras, né? Existe um processo de escolha e uma das perguntas que diz que em alguns estados existe uma lei aprovada no Maranhão, né? E parece que em alguns estados também que utilizam a Bíblia como remissão. Se a professora teria alguma opinião formada sobre isso, né? O que acha? E depois dessa pergunta eu gostaria que a professora falasse sobre a campanha de arrecadação de livros, ok? Então, a gente está vendo, né, que alguns estados estão realmente tentando considerar a Bíblia como essa leitura pré-remissão, e eu acho válida, eu acho muito válida. Eu acho que a leitura também parte daquilo que a pessoa gosta, né, gosta de ler.
Para o nosso projeto atualmente, da forma como ele está estruturado, eu vejo certa dificuldade de implantar, né, esse livro para remissão. Até temos alguns pedidos que foram encaminhados, né, para a vara de execuções penais, fazendo o pedido de incluir a Bíblia também no nosso acervo, mas foi negado até o momento. Então, nós temos critérios assim também de correção muito bem definidos neste momento, que teriam que ser adaptados para a correção desse livro, né? Como é que seria a organização para considerar né, a leitura, seria uma divisão nos próprios livros da Bíblia, então isso teria que ser visto. Mas eu acho muito válido essas tentativas. O Estado de São Paulo inseriu, agora retiraram, então há muitas controvérsias também sobre esse livro. E a gente, como eu disse, que o professor Alisson falou da questão da campanha, nós temos essa limitação das obras com esses 34 títulos com os quais a gente trabalha. Então a gente está tentando arrecadar mais obras para a gente conseguir ampliar o nosso trabalho, né? Depois de 2 anos de funcionamento, existem perdas, né? As obras se perdem, se desgastam mesmo, e a gente ainda não conseguiu, né, recursos financeiros para renovar esse acervo. Então, pensando na manutenção do nosso atendimento, o que a gente elaborou, né, um informativo com os nomes das obras. Então, é uma campanha mais difícil de fazer, a gente admite, mas a gente pede à comunidade, a gente está divulgando, para ver se a gente consegue ampliar um pouco mais o nosso acervo e garantir mais pessoas, né, participando da remissão pela leitura. Maravilha, muito obrigado. Por gentileza, doutora Andréia. Professora Elisângela, dentro do que foi colocado, nós estamos num momento de pandemia e as aulas via o Zoom, via internet, não está sendo viável nesse momento. E como você colocou, está sendo feito trabalhos, né, impressos, que está levando até esses estudantes e retornando. A pergunta aqui é o seguinte: é importante o olho no olho na humanização e reeducação? Ou mesmo com essa dificuldade de contato, se está tendo um resultado? Doutora Andréia, realmente é fundamental, não é? O olho no olho, digamos assim, no processo de aprendizado, de socialização, dependendo do nível de escolaridade da pessoa. Por quê? Porque à medida que vai progredindo no processo de escolaridade, cada vez o estudante vai ganhando mais autonomia. Então, pensando de uma forma muito específica no aprendizado e na escolarização, nas etapas mais iniciais, isso acaba sendo mais importante. E o estudante, quando vai se instrumentalizando, vai conseguindo cada vez ler e interpretar não só textos, mas gráficos, imagens, números, ele vai conseguindo realizar isso de uma forma remota. Mas apesar de reconhecermos, né, esta importância da presença do professor para que seja um facilitador desse aprendizado, no momento, o que nós temos é essa possibilidade deste atendimento remoto, que não só na nossa escola, mas em todas as escolas está sendo um desafio muito grande. Então, se formos pensar na Secretaria de Educação de maneira geral, existem tantos casos específicos, principalmente considerando as etapas mais iniciais. E a nossa escola também é um caso específico, porque esta educação, neste momento, ela só nos permite estarmos lá desta forma remota. E que, apesar da gente reconhecer a importância da presença do professor, a importância da relação professor-aluno,
nós defendemos sim que esse atendimento possa acontecer, porque é uma maneira de viabilizar, porque é importante para o estudante, para que ele não perca, de certa forma, um vínculo com a escola, e é muito importante também para a escola, para que estas atividades elas possam ter prosseguimento depois. Se formos pensar que a educação nas prisões, além da escolarização, é importante, é essencial, inclusive, a ressocialização, isto é, propiciar momentos de reflexão para que ele seja capaz de ressignificar sua própria história e, a partir daí, traçar, não é, novos objetivos de vida. A relação professor e aluno, ela vai favorecer momentos reflexivos. Reitero que no momento só podemos atender de forma remota, mas tão logo seja possível, esperamos dar prosseguimento com as aulas presenciais, porque é no espaço de sala de aula que a gente vai, inclusive, desenvolvendo várias habilidades sociais. E o nosso estudante tem grande apreço pela escola justamente por reconhecer que o professor em sala de aula é uma forma dele ter contato com o mundo aqui fora. A professora Patrícia agora há pouco falou, não é, que a leitura é um momento de liberdade, é verdade. E esta leitura se dá tanto no projeto de remissão de pena pela leitura, quanto em sala de aula, e quanto também nesse nosso momento de ensino remoto. São possibilidades diferentes, mas poder libertar por algum momento daquele ambiente prisional e levar para um outro espaço. Vários alunos, às vezes, em sala de aula, falam que, nossa, professora, a aula foi tão boa que até que esqueci que estava preso. Então, isso é muito significativo para nós. Reconhecer que através do trabalho e também, claro, né, da presença do professor enquanto ente social, podemos influenciar, impactar outras vidas para conseguir, de alguma forma, reestruturar, né, a sua própria trajetória. Professora Patrícia, temos mais algumas perguntas aqui. São duas perguntas, na verdade, eu transformei em uma. A primeira pergunta é quais são os critérios e quem faz a escolha, né, do acervo. E se já houve alguma obra que os professores da remissão queriam que participasse e foi vetada. Aí tem a ver com a questão de critérios e quem define isso. E se há obras não literárias dentro do acervo. Então, essa lista com a qual a gente trabalha, esses 4 títulos, eles foram selecionados quando o projeto estava sendo ainda, né, estruturado, escrito, foram selecionados por professores da gestão central, da Secretaria de Educação e, na maior parte, do SED1 de Brasília. Então, eles selecionaram a partir da vivência, os professores do SED1 principalmente, que trabalham com alfabetização e que tem conhecimento do nível, né, dos leitores. Então, são pessoas, como já foi dito aqui, com baixa escolaridade. Então, esses 34 títulos são selecionados, né, com muito cuidado para atender essas pessoas e para que o grau de dificuldade de cada obra assim, fosse indicado, né, para as escolaridades específicas. Então, nós trabalhamos com esses títulos. Até o momento, não foram aprovados outros. Depois que o projeto se iniciou, os professores que atuam na remissão pela leitura se reuniram e, a fim de selecionar outros que pudessem também compor o acervo, mas eles têm que passar pela vara de execuções penais também para, né, aprovação e análise. O Ministério Público também. Então, essa nova lista que nós elaboramos ainda não foi aprovada. E neste acervo atual, nós temos, a maioria são obras literárias mesmo. Nós temos 2 títulos da psicologia e um da filosofia. Mas é quase a totalidade mesmo literários. Obrigado, professor. Eu gostaria aqui de registrar a presença conosco do Dr. Éric, presidente da subseção de Águas Claras, e tem ainda algumas
ponderações que os colegas querem colocar, mas vamos agora, por conta de horários e pautas, passar a palavra para o doutor Eric para falar um pouco com a gente. Doutor Eric. Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Meu nome é Eric Gustavo, sou presidente aqui da subseção de Águas Claras, da OAB do Distrito Federal. Queria primeiro dar os parabéns para todos os membros aí das nossas comissões aqui de Águas Claras. Vejo o doutor Alisson, doutor Andréia, doutor Giovanni, nosso presidente aqui da comissão também. Agradecer ao doutor Idamar pelo espaço, pela oportunidade. Debater o direito, ainda mais vinculado com a educação, é sempre bom para qualquer evolução social, né? Então, eu agradeço a oportunidade aqui de estar falando para vocês um pouquinho, de estar me apresentando, acho que muitos talvez não me conheçam, e me colocar à disposição de todos vocês. O que vocês precisarem aqui da OAB, ou do Dr. Eric, ou do Eric Gustavo Cidadão, ou do Eric Gustavo Advogado, podem contar comigo ou com a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Falo em nome da nossa região, da nossa subseção, que abrange a competência territorial de Águas Claras, Arniqueiras e Vicente Pires até a 26 de setembro. Tá? O que tiver ao meu alcance para eu ajudar qualquer um de vocês ou a qualquer pessoa que precise, pode contar comigo, tá ok? Sigo aqui à disposição. Acabei de chegar, peço desculpas pelo atraso, eu estava preso em uma outra reunião, mas contem comigo para o que precisar. Estarei aqui de ouvidos, que acabei de chegar em casa, trouxe uma jantinha, vou dar uma descansadinha, mas vou deixar o áudio aqui, que qualquer coisa é só me chamar, se eu puder sanar alguma dúvida ou contribuir nessa reunião de vocês aí. Fico à disposição, tá bem? Obrigada, doutor Eric. Para a doutora Elisângela, a professora Elisângela, desculpa, a reeducação é viável, professora? Sim, doutora Andréia. A reeducação, ela é viável, a ressocialização, ela é viável também. Igual o doutor Giovanni falou no início, não é que a educação ela é transformadora? Sim, ela é transformadora se formos pensar na vida de cada um de nós, igual eu já falei anteriormente, e na vida dos nossos estudantes. Através da educação, eles são convidados a se descobrir como capazes de aprender. E uma vez percebendo essa sua potencialidade, poder, a partir daí, realmente ter uma nova vida, uma vida que ele almeja, que ele sonha. E esta minha fala, eu não tenho a ingenuidade de achar que a educação sozinha vai dar conta de tudo, porque não mesmo. Mas a educação poderia ser vista como um direito-chave, porque a partir da educação, a pessoa consegue descobrir, né, se aperceber que tem vários outros direitos, e ter acesso a esses direitos consegue trazer mais dignidade para a pessoa. Respondendo agora esta pergunta, me lembrei de uma frase de Paulo Freire, que ele fala o seguinte: se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, sim, reconhecemos esse papel transformador da educação e temos aí diversos exemplos de ex-alunos que, ao nos encontrar, trazem relatos de como que foi importante o momento de estar na escola, de começar a se ver diferente, até a família ver de uma forma diferente, e a partir daí ele conseguir realmente se inserir na sociedade de uma outra maneira. Obrigada, professora. A doutora Amélia, ela quer fazer uma colocação, trazendo informações sobre a unidade feminina. Doutora Amélia, por favor. Está com o microfone desligado. Boa noite a todas e todos. É uma grande alegria, um prazer
ter tido conhecimento desse encontro de hoje e poder estar participando. Eu sou Amélia, sou advogada, sou professora aposentada da Secretaria de Educação de Língua Portuguesa e hoje diretora da Educação do Campo, Direitos Humanos e Diversidade. Então, pensem que eu estou assim, muito à vontade e muito feliz com a temática. Só para enriquecer ainda mais essa fala e essa contribuição e essa experiência exitosa do SED 1, trazer para conhecimento do grupo que em abril nós tivemos a inauguração de uma unidade, a primeira unidade feminina no Gama, né? É a primeira unidade feminina de socioeducação do Distrito Federal que foi inaugurada lá no Gama. E aí nós fizemos uma intervenção junto com a regional para acrescentar no projeto pedagógico da unidade, que está previsto para a unidade, o programa Mulheres Inspiradoras. E o programa Mulheres Inspiradoras, que é um programa da professora Gina, que começou lá em Ceilândia, tem toda uma leitura, né, um trabalho de educação voltado para a leitura e textos e formações específicas para esse público feminino. Então, assim, todo um olhar diferenciado para essas estudantes que estão lá nessa unidade. Então, assim, só para que vocês também saibam que a gente, com essa troca e essa fala incrível aí, a gente vai poder, então, já fazer uma união dessas políticas, tanto desse trabalho específico do programa Mulheres Inspiradoras, como o da remissão de pena pela leitura. Eu acho que a gente pode fazer assim, na casa, como a nossa casa é uma casa muito grande, a gente tem inúmeras experiências, inúmeros trabalhos incríveis. Muitas vezes a gente até não sabe coisas que estão acontecendo, né, em tempo real. E é uma oportunidade muito incrível poder fazer isso, contribuir, a gente poder agregar aquilo que já tem sido feito de forma exitosa e trazendo novas frentes, novos olhares, um trabalho mais específico, mais diferenciado. Está sendo uma alegria muito grande poder inserir esse programa lá na unidade, no trabalho pedagógico da unidade, fazer que nós temos, que as professoras inclusive já colocaram, nós temos hoje na rede uma portaria de aptidão. O que é isso? É uma seleção de pessoas com características e perfis que são necessários para trabalhar com esses projetos. Porque isso é fundamental, isso faz toda a diferença. Tem feito toda a diferença nesse nosso trabalho, né, percorrido nesses últimos anos. Temos muito que percorrer ainda? Temos, mas essa seleção de perfis, de profissionais que realmente estão engajados, envolvidos, que, como as professoras falam, com paixão, com amor pelo que fazem, é isso que conquista o estudante, né? É isso que faz dar certo, que dá bons frutos, bons resultados. Eu também sou uma apaixonada pela literatura, pelos estudantes, pelas pessoas que precisam desse nosso acolhimento. E assim, fiquei muito, muito satisfeita com essa participação hoje, com esse grupo. Espero que a gente possa realmente trabalhar aí na campanha para arrecadar obras. Nós temos uma carência muito grande de obras, de recursos didáticos, de todos esses materiais. E em outras frentes também. Então, estamos aqui na secretaria, na diretoria, à disposição também para desenvolvermos muitos trabalhos juntos. Obrigada. Obrigada, doutora Amélia. A professora Elisângela está com a palavra para fazer uma colocação, professora. Muito obrigada. Só complementando, né, a fala da doutora Amélia, que fala ótima, não é? Muito obrigada. Muita paixão, e sim, a paixão que nos move, nos faz acreditar. Nós já tivemos a presença da professora Gina no presídio feminino, na ala de tratamento psiquiátrico, na PDF1, na PDF2, no CIR. Nós aproveitamos muito a professora Gina, porque realmente esse projeto Mulheres Inspiradoras, ele é um projeto muito bonito. E acabou que eu, preocupada com o tempo,
tempo eu não entrei muito em detalhes, mas nas semanas que eu falei que eram semanas diversificadas, nós já tivemos, por exemplo, presença de advogados, porque os nossos estudantes eles se interessam muito sobre a questão dos seus direitos. Nós já tivemos a presença também de juízes para poder conversar com nossos estudantes. Então, assim, a gente procura, sim, poder agregar, né, tanto assuntos, temáticas ou pessoas, para que essa educação seja cada vez mais significativa. E em relação à questão da aptidão, os nossos professores também precisam passar por uma banca para estar conosco. Então, quando eu falei que nós temos profissionais, né, de excelente nível, é porque realmente a gente tem esse privilégio, porque eu digo privilégio porque não é toda escola que consegue fazer essa seleção, de ter uma banca para a partir daí ter aptidão. Obrigada. Obrigada, professora. Eu gostaria de abrir aqui um espaço para se algum colega, algum professor ou professora quiser fazer alguma ponderação ou alguma pergunta, pode falar. Só fazer uma consideração antes, que aquela pergunta anterior que eu misturei, falando sobre as escolhas, e a professora Patrícia já explicou que tem um acervo que está em processo e quais são as instâncias para a mudança do acervo. Um dos nossos participantes perguntou se ela teve conhecimento se uma obra chamada Sobrevivendo ao Inferno, que caiu no vestibular da Unicamp, se ela tem conhecimento se é uma das obras que está sob análise ou se foi vetada. E mais uma questão. A professora Patrícia, ela disponibilizou, né, para mim o folder da campanha, né? Eu acho que nesse momento a gente não vai conseguir socializar aqui, mas falando quais são as obras, né, que nós precisamos. E aí eu gostaria de depois estar enviando para a diretoria para que a gente possa estar passando para todos os advogados e advogadas, e também, quem sabe, conseguir disponibilizar ali, deixar disponível no site oficial da OAB. Ok? Só essa consideração. É mais alguém? Doutor Giovanni. Doutor André, obrigado pela palavra. Eu realmente aqui estou absolutamente empolgado e esperançoso. Que projeto maravilhoso, viu? Que projeto maravilhoso. É realmente de a gente ter esperança, né, na humanidade, né? Porque essas pessoas precisam de um carinho, né? Uma palavra de carinho, precisam de letras, de arte, de cultura, né? Quem sabe o espírito dessas pessoas se comova, né, a pessoa realmente reflexione e veja que o mundo tem coisas belas, que tem coisas lindas, né, para se fazer. Ler é libertação, né, como foi dito aí pela brilhante professora Elisângela, pela professora Patrícia, pela fala maravilhosa da professora Amélia. Eu fico feliz em ver um trabalho desse e parabenizo aí mais uma vez o doutor Alisson por essa iniciativa, né? O doutor Alisson, que é o nosso coordenador lá do GT de Educação, Eventos e Palestras, da Comissão de Direitos Humanos de Águas Claras. É realmente maravilhoso, isso aí nos enche de esperança, né? Como a professora falou, a educação não vai fazer mágica, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe. Então, assim, realmente é de encher o nosso coração, de esquentar o nosso coração, né? Então, a gente fica muito feliz. Que projeto maravilhoso de literatura, né? De repente, poderia até, como sugestão, aí, um livro que eu acho maravilhoso, Os Miseráveis, né? de Victor Hugo, uma compilação, claro, porque é uma obra muito extensa e tudo, mas minha filha, inclusive, quando era criança e tudo, era trabalho de escola, eles leram Os Miseráveis, mas numa compilação,
num resumozinho fantástico, né? Porque é uma obra que traz lições maravilhosas, né? De humanidade, de ética, de Victor Hugo, né? Victor Hugo, né? Les Misérables, é uma obra fantástica. Então, de repente, poderia até incluir essa obra aí. E as obras também adorei, Capitães de Areia, né? do Jorge Amado, obras realmente fantásticas. E obras, claro, observando a complexidade, né? A compreensão, né? das pessoas que vão ler. Então, vocês estão de parabéns, alvissareiro realmente, né? E eu, mais uma vez, me curvo ao trabalho dos professores, desses brilhantes, aguerridos e guerreiros professores. Né? O mundo precisa de mais professores, o mundo precisa de mais educação. Né? A educação realmente liberta, e a leitura liberta. Às vezes a pessoa é livre, fica solta aqui fora, mas é presa por uma série de circunstâncias. E às vezes um detento lá naquele momento de literatura, de ler, ele viaja, ele vai para inúmeros países, inúmeras situações, né? Então ele está livre, né? A mente naquele momento está livre, e que isso possa realmente melhorar essas pessoas, né? Eu acredito que com o livro na mão a pessoa vai pensar duas vezes em pegar numa arma, pegar num objeto para ferir alguém, né? A gente tem que ter esperança, né? Não podemos, claro, ser ingênuos e achar que tudo isso vai resolver, mas é um começo, é um ótimo começo, né? Então era isso. Eu estou realmente empolgadíssimo aqui, que seja a primeira, como o doutor Alisson falou, que seja a primeira de uma série de rodas de conversa aí. A nossa Comissão de Direitos Humanos aqui da Seccional DF está de portas abertas, a nossa Comissão de Direitos Humanos da subseção de Águas Claras, presidida aí pelo nosso brilhante, competente, queridíssimo doutor Eric, também está de portas abertas aí para vocês, né? Que seja a primeira de uma série de eventos e palestras nesse sentido. Meus parabéns aí para vocês, professores. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Eu peço que vocês me ajudem, porque eu não estou tendo a visão de todos. Quem quiser pode abrir o microfone. Então, acredito que não, né? O Alisson está vendo alguém? Não, né? Não, eu estou acompanhando aqui pelo chat aqui. Eu também não abri todas as câmeras aqui, não. Estou me concentrando nas perguntas aqui. Tá. Então, por favor, a professora Elisângela, para as considerações finais dela. Muito obrigada. O sentimento agora é de uma gratidão muito grande pela oportunidade deste momento, para a gente poder falar um pouquinho sobre a educação que nós fazemos nas prisões. É uma oportunidade realmente muito enriquecedora, né, para todos nós que lecionamos nas prisões, porque, afinal de contas, vocês que trabalham com a parte da legislação, né, tem um conhecimento que agrega, inclusive, ao trabalho que nós fazemos. Que sim, a educação ela é essencial para a gente conseguir formar uma sociedade que seja mais justa, mais igualitária, mas o direito também é. E como é? E a gente percebe isso muito no olhar de cada estudante. Da preocupação que ele tem em relação ao tempo dele, à pena dele, e não só em relação aos nossos estudantes, mas no nosso dia a dia. O quanto que as leis elas são importantes e necessárias para regulamentar as nossas ações, a nossa sociedade, e a garantia desses direitos também são essenciais para a construção dessa sociedade que a gente almeja, de uma sociedade melhor para todos nós. Eu peço licença para ler aqui um pedacinho de um poema de Cora Coralina, que ela diz o seguinte: tempo virá, uma vacina preventiva de erros e violências se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas, e os homens, imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros, de um tempo superado.
enquanto a gente não chega neste momento, idealizado por Cora Coralina, que cada um de nós, né, na profissão, no dia a dia, a gente possa dar esta nossa contribuição, confiantes que é possível sim a construção dessa sociedade melhor com a atuação de cada um de nós. Muito obrigada. Que fala maravilhosa, né? Eu fico, quando eu vejo na formação de professores que se fala muito em transformação, né? E quando leva isso para o campo do direito, ouvi a minha faculdade toda falando assim, vocês são, os doutores são operadores do direito, né? Mas, na verdade, eu gostaria que, através de um momento tão importante como esse, que a gente percebesse que nós, advogados, não somos meros operadores do direito, nós somos os transformadores, os que vão garantir, né, o que vão defender nessa nossa Constituição aqui, nossa de 88, que ainda precisa muito aí para ser respeitada. Agora eu passo a palavra para a professora Patrícia para as suas considerações finais. Bem, eu gostaria de encerrar a minha fala também lendo, mas eu queria ler um trechinho que um dos nossos participantes escreveu para nós, professores. É muito comum que no resumo que eles produzem no dia da avaliação, eles escrevam algum recado para nós, professores. Eles estão sempre muito gratos à participação no projeto e às experiências que eles estão vivendo com a leitura. Então, isso é muito comum. E nas correções, no manusear as provas, a gente sempre identifica esses recados. E tem dois que eu guardei, porque eu acho muito significativo e eu quero dividir com vocês. Há muito tempo eu não me sentia bem. Fui informado que havia professores aqui no presídio para nos ajudar com a questão da leitura. Recebi um livro e cada vez mais fui me interessando pela leitura e passei a me sentir muito melhor. Os livros têm sido meus melhores amigos aqui dentro. Muito obrigado por me fazerem conhecer os livros. E o segundo, que me toca também, agradeço muito a oportunidade que eu estou recebendo. Isso significa que alguém acreditou em mim e eu acabei acreditando em mim também. O livro é difícil, mas é importante. Se eu passei ou não passei, eu não sei. Só sei que o livro me ajudou muito. Eu não gostava nem de ler, agora sei que ler é importante. Então, com essas palavras que eu me despeço de vocês, porque esse é um sentimento de retorno daquele trabalho que a gente está tentando fazer, né? E isso nos gratifica muito. É muito emocionante mesmo para nós. E muito obrigada pela oportunidade. Professora Patrícia, professora Elisângela, nós que agradecemos. Muito importante, muito inspirador. E agora é o momento de eu fazer minhas considerações finais. Vou conseguir. Doutora Alisson, agora é o seu momento. Breve aqui, né? Eu quero agradecer, depois de tantas falas, agradecer a todas e todos, professores, advogados, amigas e amigas que estão aí essas 20 horas e 44 minutos, nesse momento tão importante que a gente precisa tanto de empatia, de conversar, de exercer a solidariedade, né? Então, eu agradeço, mas eu agradeço fazendo um papel de provocador, né? Senão não seria advogado, né? Mas que, conversando, né, com a professora Elisângela, com a professora Patrícia, com o professor Wagner, né, que está em luto, mas ele me indicou o nome também de um advogado hoje inscrito na OAB, que passou pela situação de prisão, foi interno, frequentou a escola e nós conversamos para que a gente já possa aqui, como encaminhamento, fazer um segundo momento
trazendo essas pessoas que passaram pelo sistema ali, passaram estiveram em situação de prisão, mas que hoje aí deram a volta por cima e que estão ajudando a outras pessoas. Então, assim, eu me comprometo, gostaria de também passar essa responsabilidade para todos que estão aqui, para que a gente possa fazer isso no segundo momento e que essa parceria entre a OAB e o SED 1 de Brasília seja contínua. Muito obrigado a todos e todos e até a próxima. Obrigada, doutora Alisson. E aqui, a doutora Yara quer falar alguma coisa? Doutor Giovanni, doutora Yara? Não. Se deixar eu falo, hein? Desculpe a risada. Se deixar eu falo, gente. Porque realmente eu estou muito emocionado. Eu realmente fiquei assim, maravilhado com as falas. Que parceria maravilhosa. Que a gente tenha mais e mais eventos como esse. Estou tocado. Essas últimas palavras aí dos internos, falando que a educação transformou. Alguém prestou atenção neles, alguém acreditou neles. Isso é fundamental, isso é fundamental. Aí ele passou a acreditar nele. É muito tocante, muito tocante. Estou realmente tocado, estou aqui realmente, que fantástico. Doutor Alisson, doutora Andréia, parabéns por essa iniciativa. Foi maravilhoso. Que vocês venham mais, que a OAB se junte com esses professores, com esses projetos maravilhosos. Parabéns, 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 parabéns. Aqui, obrigada, doutor Giovanni. E aqui eu deixo em nome não só das comissões integradas, da seccional e das subseções da OABDF, mas em nome de todos os colegas, né, que participaram, o nosso agradecimento às duas professoras, novamente, que deixaram reservado seu tempo para estar aqui conosco, parabenizá-la, como a todos os professores e professoras do CE 01 pelo brilhante trabalho e o importante trabalho, porque se não temos profissionais que acreditem e invistam nos internos, nós não temos transformação. E tenho certeza que os professores poderão contar com todos aqui da OAB, né, da Comissão de Direitos Humanos, da seccional e subseções, para participar de palestras e qualquer projeto que vocês queiram desenvolver em conjunto com a OAB. E agradeço também a todos os colegas que vieram aqui prestigiar esse evento, aprender com as professoras e deixar a sua presença aqui registrada. Mais uma vez, nós colocamos os nossos sentimentos pela situação dolorosa, né, vivida pelo professor Wagner, e por razão desse quadro, deixamos aqui, nesse final registrado, que cada um possa pensar no outro com responsabilidade, dentro do possível, permanecer em casa, nos trabalhos home office, e quando sair, não deixar de usar as máscaras, de tomar todas as higienizações necessárias, porque nós estamos não só protegendo a nós, nossa família, mas como o do lado, o morador de rua, toda a população e comunidade aonde nós nos movimentamos. Aqui agradeço a oportunidade, o doutor Giovanni ter confiado no doutor Alisson em mim para realizar esse evento, e agradeço o doutor Idamar por ter aberto esse espaço. Então, aqui, agora eu passo para a doutora Thais, né, continuar pela Comissão de Direitos Humanos da seccional. Doutora Thais. Deixa eu só fazer uma observação.
Não, na verdade, pode passar para a Thaís, depois eu faço, no finalzinho eu faço. Thaís. Boa noite a todos e todas. Eu, como secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos, da BDF, gostaria de agradecer a presença de todas e todos, em especial os palestrantes, a professora Elisângela, a Patrícia, a Amélia, enfim, ao Eric, né, que veio nos prestigiar também como presidente da Subseção de Águas Claras. E assim, eu fico muito, eu realmente, assim, eu fiquei encantada com o trabalho, né, que dessa questão da remissão pela lei, né, e assim, eu fiz a pergunta ao Alisson, né, a questão de sobrevivendo ao inferno foi uma questão minha mesmo, porque já está sendo cobrado em vestibular, né, e eu falo, virou livro em 2008, uma obra que é um CD dos Racionais de 1997, que narra justamente a situação de violência, né, que os pretos pobres das periferias sofrem, toda aquela situação, né, desde a convivência com a violência como parte do normal, do cotidiano, até mesmo ir parar numa prisão, ser jurado de morte por uma possível delação, ou seja, o CD todo fala dessa normalização da violência. E, assim, se a gente fala em livros que marcam a gente, como foi que a professora Patrícia mostrou, que os alunos se sentem muito gratos, eu posso dizer que o CD de Sobrevivendo ao Inferno, para a minha área de atuação como criminalista, ouvi-lo me ajudou a entender os assistidos, né? Eu era estagiária aos 19 anos na vara de execução criminal, ia para Papuda atender, então aquilo me fez entender o mundo, né? Tentar entrar num mundo cujo qual eu nunca convivi com aquilo, então para mim era muito, talvez, difícil ser empática aos sentimentos deles, das próprias mães, das mulheres, das noivas, das namoradas que iam desesperadas à VEC, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente fazer uma coisa pelos filhos, pelos noivos, pelos namorados, porque ele era uma pessoa boa, entrando naquela vida por influência dos amigos, né? Enfim, sempre a dor das mulheres sempre foi muito dolorosa, e O Sobrevivendo ao Inferno foi um livro que me salvou nesse sentido de entendê-los, né? E eu acredito muito no poder transformador da leitura, e hoje, ouvindo professoras, eu estou realmente encantada. Eu quero parabenizar vocês por esse desprendimento mesmo, porque trabalhar com a questão do cárcere no país, você tem que ser muito desprendido de tomar porrada, né? É o que todo o advogado criminalista, os professores que trabalham no sistema, os médicos que trabalham no sistema, né? Todo mundo que faz um trabalho humano e humanitário, inclusive hoje é Dia Mundial Humanitário, dentro do sistema, toma muita pedrada. Então, eu queria agradecer mesmo o empreendimento de vocês, professores dentro do sistema, possibilitar a esses detentos, né, poder viajar sem sair dali e acreditar que um outro mundo maravilhoso e possível os espera, né? Então, eu queria agradecer, e eu já, quanto a certificado, eu já enviei pelo WhatsApp a todos os palestrantes, a doutora Andréia, a doutora Patrícia, a doutora Elisângela. Mas é isso, e eu agradeço a presença de todos.